Bom, seguimos aqui, agora de volta ao Brasil. Lula recebeu o presidente da Argentina pela 4ª vez. Foi o 5º encontro, né? Se for contar com o Lula indo lá, né? 5º encontro. E Lula diz que quer maior integração financeira entre Brasil e Argentina. Ao lado do presidente argentino, Alberto Fernandes, que ele recebeu uma condecoração no Itamaraty hoje, Lula declarou que não faz sentido que empresas brasileiras percam espaço no mercado argentino. Mais cedo, os aliados políticos tiveram um encontro privado no Palácio do Planalto. O Brasil pretende ajudar a Argentina a sair da crise econômica. A ideia de uma moeda regional que não eliminaria as moedas nacionais não está descartada. Inclusive, ele falou sobre isso, sobre uma moeda que seria mais para as negociações comerciais entre eles, né? As duas moedas dos países continuariam existindo. E Lula, então, anunciou um plano com 100 ações para a Argentina, para ajudar a Argentina, que está num buraco quase que sem fim, né? A inflação da Argentina, não sei quanto está agora, mas em março chegou a mais de 100%, uma situação bizarra, absurda, né? Que eles passam lá do ponto de vista econômico muito difícil. E essa relação, esses encontros, né? 5 encontros do presidente com o presidente argentino, é normal? É porque, obviamente, ele quer ajudar a Argentina? Essa negociação faz parte do jogo, porque a Argentina é um grande parceiro, o maior parceiro comercial do Brasil aqui na América Latina? Vai, Juliano. Não, eu acho assim, é uma relação que existe independente dos dois serem presidentes, né? Em 2019, o Lula estava preso, Alberto Fernandes era candidato à presidência e já visitou o Lula na prisão. E na campanha também já há uma proximidade. E o Lula é um presidente que desde o primeiro mandato reforçou que por que a gente não pode exercer, falar com quem está aqui do nosso lado, né? E tem que estar sempre cedendo a forças maiores externas. Eu acho que é mais recuperar, na verdade, algo que equivocadamente foi destruído nos últimos anos, que é uma relação forte que sempre existiu entre os dois países, né? Sim. Assim como com a China, por exemplo, né? Que essa relação ficou, né, quase que inexistente no fim ali, porque ele se elegeu, tiveram mais acho que 2 anos do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, obviamente, ele apoiou o candidato da oposição, não apoiou o Alberto Fernandes. E não tinha, né, uma relação. Tinha relação comercial, mas nada que fosse muito além disso, né? Nada que juntasse ou que aumentasse a relação comercial entre os dois países. Existe uma história em Brasília de que a embaixada brasileira em Buenos Aires, que é uma das principais embaixadas brasileiras fora do país, ficou praticamente 2 anos sem precisar emitir comunicados para Brasília. Assim, se comunicar, porque não era acionada pelo Itamaraty do Bolsonaro, né? Pelo Itamaraty do Ernesto Araújo, desde o início da pandemia. Então, assim, você imagina a quantidade de assuntos que interessam ao Brasil que o Itamaraty teria de resolver e ninguém manda um telegrama, né? Porque eles ainda mandam telegramas. Ninguém manda um telegrama para a Embaixada do Brasil na Argentina. Então, nossa, assim, é muito estranho, né? É muito estranho. Mas, assim, é importante a gente colocar, como o Juliano ressaltou, que há uma amizade pessoal entre o Alberto Fernandes e o Lula, e há uma afinidade ideológica entre os dois. Assim, os dois fazem parte de um movimento de esquerda, de gerações diferentes de um movimento de esquerda, mas o Lula tem colocado muito firmemente no discurso dele que ele quer ajudar a Argentina, que é um país que está realmente no... A inflação da Argentina hoje são 114% ao ano. É muito, muito acima do que a gente já tem passado nos últimos anos. É algo que nós só passamos nos anos 90 para trás, que é uma coisa que, desculpa, eu não passei, né? Eu sou criança. Eu sou um baby, não conheço uma remarcadora de preços tão bem assim. Mas o Lula tem essa ideia de uma moeda comum, que não é necessariamente uma ideia do governo do PT, mas é uma ideia muito encampada, que, assim, é mais para ajudar o governo argentino do que para impulsionar, porque para o governo brasileiro, para os comerciantes brasileiros não faz muita diferença
ter de comprar dólar hoje para vender para a Argentina. Tal estado deplorável da economia argentina, a gente olha hoje, não faz muita diferença para um industrial brasileiro vender numa moeda comum, vender em peso real ou em dólar. Então, assim, a moeda comum viria mais como uma ajuda do Brasil para a Argentina, que faz parte desse pacote que o Lula tem tentado ajudar o governo de Buenos Aires. E tem muita gente que tem criticado isso, né? Essa ajuda excessiva à Argentina, que na verdade ainda não saiu do papel, né? Do BNDES? E mesmo essas visitas frequentes, muitas vezes, isso gerou muita crítica também, né? Em relação ao presidente Lula, né? Assim, o Lula é um cara que já viajou muito esse ano. Né? Porque ele voltou os primeiros dias de governo dele para uma recuperação da política internacional. Né? Exato. Então ele saiu para viajar, já visitou 3 continentes, deve visitar a África em breve, já foi aos Estados Unidos, etc. E se encontrou muitas vezes com o Fernandes até para simbolizar um retorno a essa pauta local. É ano eleitoral lá. É ano eleitoral lá, as eleições argentinas são em novembro. E o Fernandes não é candidato à reeleição, dado o fracasso mesmo da política econômica, que a gente sabe que é o que motiva um eleitor. Mas essa estratégia dele de recuperação dessas alianças, né, no continente, junto com essa tentativa de unificação das esquerdas, tal, vai fazer muitos países virem para cá. A gente, no Antagonista, quando eu estava trabalhando em Brasília, lá no final do ano, a gente estava se preparando para a posse, a gente lembrou do caso da presidente de presidente de Honduras ou da Guatemala, uma das duas, eu não me recordo agora, que é a Xiomara. A Xiomara disse que vinha à posse do Lula única e exclusivamente para negociar créditos do BNDES para terminar uma usina hidrelétrica no país. Então, assim, é meio que um pires a pessoa vem com um pires na mão. Que não é errado. E a quantidade de líderes na posse do Lula já foi algo destacado. Né? Já foi algo destacado. Assim, obviamente, tem os países que queriam marcar um contraponto com o Bolsonaro, do tipo, eu não vou encontrar com o Bolsonaro, mas eu vou encontrar com o Lula. Sim. Tem os países de esquerda na América do Sul e na América Latina que tentam ressuscitar uma coalizão que existiu ali no final dos anos 2000, início dos 2010, e existem os países que querem demonstrar as boas relações. Por isso que tinha tanta gente naquela posse de reis, príncipes e chefes de Estado. E esse dinheiro do BNDES que sai, me corrija, tem uma contrapartida também de utilizar empresas brasileiras nas obras, né? Existe, mas assim, nem sempre se paga, né? A história do metrô de Caracas, por exemplo, o metrô de Caracas foi construído pelo Odebrecht, mas assim, nunca rendeu o retorno e Caracas deve dinheiro ao Brasil hoje, por mais que haja ali uma boa vontade de tentar negociar essa dívida foi negociada durante o governo Bolsonaro também, e agora durante o governo Lula, mas assim, Caracas deve dinheiro ao Brasil por causa, por exemplo, de obras como o metrô. E toda vez que ressurge esse debate, como agora com a Argentina do gasoduto, ressurgem as críticas aos antigos acordos do BNDES nos outros governos do presidente Lula. Exato. Porque o dinheiro vai ter que voltar, né? O dinheiro volta com alguns juros, mas politicamente e diplomaticamente às vezes parecem cascas de banana que voltam. Pronto para alguém escorregar.